Olá, caros discentes, estamos iniciando a unidade 1, cujo tema é Inovação na Educação. Os objetivos dessa unidade são entender o significado da inovação e refletir sobre o processo da inovação na educação. Os materiais essenciais para a realização das atividades avaliativas e também para estudar para a prova se referem à unidade 1 do e-book e nós temos um artigo proposto para a leitura também nessa unidade, que também é essencial para o bom desenvolvimento da disciplina. As atividades avaliativas se referem a 10 questões objetivas e dissertativas e é importante que vocês consultem os materiais que eu acabei de comentar para você para a realização dessas 10 questões. Para iniciar a nossa unidade 1, nós vamos entender a diferença entre invenção e inovação. Primeiro, uma invenção nem sempre pode ser considerada uma inovação. Por quê? Porque esse algo novo, ele só vai ser considerado uma inovação quando ele for inserido com êxito na sociedade, quando ele começar a dar retorno para a sociedade poder usufruir dos benefícios dessa invenção. Aí ela pode ser considerada uma inovação. A invenção e a inovação, elas estão baseadas na criatividade, mas a inovação se refere à obtenção desse algo novo com êxito na sociedade. Ok? Então essa é a primeira diferença. Quando a gente fala em inovação, a gente tem que entender o que está relacionado à inovação. Primeiro, identificar oportunidades e explorar essas oportunidades, atender demandas não atendidas, poder perceber demandas que não estão atendidas na sociedade e poder atender essas demandas. Ele também está relacionado a quê? A alteração do status quo das pessoas que estão envolvidas no processo de inovação. E o que a gente tem que entender também é que a inovação vai gerar mudanças. E é isso que é importante. Toda inovação vai ocasionar mudanças. E por que a gente está falando de inovação num curso de especialização em educação e formação empreendedora? Vocês já devem ter estudado nas disciplinas desse curso sobre empreendedorismo algumas vezes. E vocês já sabem que o empreendedorismo está relacionado à inovação. Por quê? Porque toda pessoa que vai empreender, ela vai identificar que demanda que não está atendida, que eu posso atender. Onde eu tenho uma oportunidade e posso aproveitar essa oportunidade. Em que lugar que ainda não existe alguma coisa que eu posso criar, que eu posso estabelecer. Então a gente tem que entender que inovação e empreendedorismo, eles estão imbricados no processo, certo? E quando a gente fala em processo de inovação, existem 3 fases básicas, o qual a gente pode dizer que a inovação passa. A primeira fase é a iniciação, a segunda fase é a implementação e a terceira fase é a institucionalização. Eu vou falar brevemente sobre essas 3 fases. A primeira fase, a iniciação, quando as ideias começam a surgir. Então eu começo a criar, começo a identificar algumas oportunidades que eu já comentei que não estão atendidas no mercado e vou ter ideias. E essas ideias eu começo a comentar com as pessoas essas ideias e pensar de que forma que eu posso colocar essas ideias em prática. E na educação o processo é o mesmo, essas 3 fases, em qualquer situação o processo de inovação vai passar por esse processo cíclico de 3 fases. A segunda fase é a implementação. Quando eu já coloco em prática as ações da inovação. E a terceira fase é a institucionalização, ou seja, essa inovação já foi aceita, ok? Onde ela foi inserida e ela começa a fazer parte do trabalho da instituição. Quando a gente fala em inovação também, tem que entender que podem acontecer resistências a mudanças. E de que maneira que essas resistências podem ser minimizadas. Pode ser pelo modo coercitivo, pode ser pela hierarquia, pode ser pela negociação, pode ser pelas 3 formas, dependendo de em que equipe que essa inovação vem ocorrendo. Então você tem que identificar de que maneira, quais as maneiras que eu vou me utilizar para poder minimizar as resistências à inovação. Existem também alguns fatores que desestimulam a inovação. Desestimula as pessoas a inovarem. Olha, por exemplo, burocracia é uma forma, centralização nas decisões
Também, excesso de centralização das decisões também é uma forma de desestimular as pessoas a inovarem. Olha, importar exemplos de inovação para o nosso contexto que de repente é totalmente diferente do contexto que aconteceu essa inovação. Planejar a inovação tem que pensar em formas de tentar evitar fatores que desestimulem a inovação ou então as pessoas que vão executar essa inovação, minimizar esses fatores, essas barreiras que desestimulam a inovação. E quando eu falo em inovação na educação, vou falar alguns exemplos aqui de inovação na educação. Ela pode acontecer, de repente, em novos materiais que estão sendo utilizados, em novas tecnologias, em novos projetos e programas, pode ser na forma de organizar e gerir o currículo, a classe, a escola, pode ser uma nova forma de lidar com os alunos, um processo menos monólogo e mais interativo, que a gente está num processo de interação o tempo todo. Eu comentei aqui, elenquei algumas formas, mas dependendo da realidade de cada sala de aula, de cada escola, de cada instituição de ensino, você vai avaliar de que maneira que eu posso inovar na educação. A ideia aqui foi só dar uma pincelada nos assuntos principais da unidade 1. Então, para vocês verificarem com mais atenção, agora vocês vão se ater à unidade 1 do e-book e à leitura do artigo que eu proponho na unidade 1. Muito obrigada e continuamos em um processo de desenvolvimento da disciplina.